Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Continuando a Semana da Saúde Mental, hoje a gente vai falar sobre o estresse e as doenças que ele pode ocasionar, por exemplo, né, a síndrome de burnout. É cada vez mais comum, a gente escuta o tempo inteiro as pessoas falando: eu tô estressado, não sei quem tá estressado, e uma série de doenças aí sendo desencadeadas por conta do estresse. Então, assim, o que eu mais escuto, né, pessoas que me procuram, pacientes, e eu vejo no meu dia a dia com as pessoas ao meu redor, são pessoas relatando alguns desconfortos, uma série de sintomas, e aí quando você chega um pouco mais perto disso, você se aprofunda um pouco mais, você percebe que é, a origem é o estresse e o estresse causado pelo trabalho, tá? Então, assim, a gente não pode negar que a gente vive hoje uma era em que os empregos cada vez mais exigem da gente, em que a gente tem uma fase difícil hoje no Brasil, principalmente, que a gente precisa cuidar do nosso trabalho, que a gente tem sido bombardeado o tempo inteiro, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, gente, cuidado com esses tutoriais, com esses vídeos aí, com esses cursos de super performance. A gente tem que tomar muito cuidado com essa falácia toda, porque isso pode deixar a gente num nível de exigência absurdo, irreal, e causar não só ansiedade, como eu disse ontem, muito estresse. Então, assim, por conta dessa exigência, desse mundo competitivo em que a gente vive, de metas muitas vezes exorbitantes, o que que acontece? As pessoas estão trabalhando cada vez mais, então às vezes 12, 14 horas por dia. As pessoas pulam alimentação, as pessoas não se exercitam, tá? E isso pode fazer com que o nosso grau de estresse se eleve demais, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante para a gente falar é o que? A tecnologia que veio para nos ajudar, que veio para otimizar o nosso tempo, por um lado ela tem prejudicado a gente nesse quesito. Por quê? Porque hoje em dia há uma fusão do trabalho e da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho e nosso ambiente pessoal. Você chega em casa, você está descansando, você está no seu momento de entretenimento, só que você está com o celular. Então, o LinkedIn é um bom exemplo disso. É uma rede profissional, só que a gente interage no LinkedIn socialmente. Então, muitas pessoas hoje só utilizam o LinkedIn como rede social. Então, você está ali na sua casa com a sua família, ou então você tem um grupo do WhatsApp do trabalho, você resolve ali naquele momento, ou então alguém te liga, você resolve um problema, e quando você vê, o seu trabalho entrou dentro da sua casa e você está trabalhando. Isso é muito comum de acontecer, tá? Eu saí de férias agora há um mês atrás, eu estava num lugar lindo, eu fui viajar para Grécia com meu filho e com meu marido, e quando eu estava arrumando as malas para ir, eu falei para meu filho que a mamãe não ia trabalhar. E aí eu, com o LinkedIn no meu celular, no meu primeiro dia eu estava num lugar lindo e eu comecei a responder mensagem no LinkedIn. E aí o meu filho me atentou e falou: mãe, você não falou que não ia trabalhar? E aí o que eu fiz? Eu desliguei, eu tirei o aplicativo do meu celular e eu ainda respondi algumas mensagens por WhatsApp e depois eu desliguei completamente. Porque é automático, gente, tá aqui, tá na nossa mão, tá enquanto a gente tá no sofá, tá enquanto a gente tá jantando, tá enquanto a gente tá com os nossos filhos. Então, assim, a tecnologia, ela de alguma maneira, ela contribui para que a gente esteja sempre ligado, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que a vida, ela tem que ser uma balança. Então, você tem o trabalho, que ele consome aí quase 70% do nosso dia a dia, e você tem as outras coisas. Você tem sua vida pessoal, seus relacionamentos, sua família, seus amigos, atividade física, sua vida espiritual, sua vida, todas as outras coisas que você quer ter na sua vida. O problema é que quando essa balança começa a pender mais só para o trabalho, você começa a ter elevados níveis de estresse. E aí a gente tem três níveis de estresse. O estresse em si, ele é benéfico. Vamos pegar um exemplo, você vai fazer uma apresentação do seu trabalho, você entra num estresse, né? O seu corpo libera hormônios que vão te ajudar. E aí você vai, faz a apresentação e acabou. E aí acabou aquilo, seu corpo entra em equilíbrio de novo. Ou então a gente tem que diferenciar o cansaço do estresse. Então você tem um dia muito estressante, vamos dizer, você chega em casa exausto, você teve uma série de coisas para resolver, uma série de desafios durante o dia, só que você deita, dorme, descansa
e no dia seguinte você tá renovado, tá? Quando isso não acontece, quando você não volta para o equilíbrio, é quando você entra na segunda fase do estresse, que a gente chama de resistência, que é onde vão aparecer os primeiros sintomas físicos. Então, você vai começar a enxergar o mundo como um perigo constante. Então, esse estresse, ele não vai ser só desencadeado numa situação em que precisa, como a todo momento. Então, vão começar as alterações de sono, as dores de cabeça, problemas gastrointestinais, e uma série de outras coisas que a gente acaba somatizando, tá? E aí, esse estresse, esse estresse, essa resistência, esse estresse na fase da resistência, ele vai. Se a gente não tratar a causa da dor de estômago, a causa da dor de cabeça, a causa das dores musculares, ele vai caminhar para a terceira fase, que é a fase da exaustão, tá? Nessa fase da exaustão, o seu corpo, ele já não aguenta mais. Então você vai desencadear doenças psiquiátricas e doenças neurológicas. Por exemplo, vamos falar das doenças neurológicas. Você vai ter um sério comprometimento da sua memória. Então você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir recordar as coisas, você vai perder coisas pelo trabalho, não vai conseguir ter uma linha de raciocínio lógica, você vai ter dificuldade para fazer uma apresentação. A sua memória vai estar seriamente comprometida e você muitas vezes não se dá conta de que tem alguma coisa errada com a sua memória. A gente tem um outro sintoma neurológico, por exemplo, que faz com que as pessoas vão buscar um neurologista, né? Que é o tremor palpebral, né? Que é aquela tremedeira aqui, que também é algo causado por um excesso de estresse. Pode ser causado por outras coisas, mas em geral é causado pelo estresse. Você vai ter aquela enxaqueca tensional que a gente fala, que é aquela enxaqueca que faz com que muitas pessoas consumam aí um pote de Advil por semana, tá? Não só do Advil, como de relaxante muscular. Tem pessoas que ficam viciadas em relaxante muscular. Lembrando aqui que por conta de todos esses sintomas, muitas pessoas começam a se medicar. Ou então elas vão no médico e começam a tomar medicação para dormir, sem um acompanhamento, né, do que aconteceu com ela, qual o grau de estresse que ela está. Mas bem, não vamos entrar nesse assunto aqui de medicação. E aí você vai ter essas doenças neurológicas e você vai ter também as doenças psiquiátricas, que vai ser, por exemplo, a depressão. Então a pessoa cada vez mais ela vai ter dificuldade para levantar da cama, ela vai ficar cada vez menos motivada para ir trabalhar. Você vai desencadear muitas vezes o pânico, muitas vezes você pode ter episódios de pânico, principalmente no trabalho. Você vai ter transtornos de ansiedade, você pode ter transtornos de ansiedade generalizada, você não consegue fazer nada no trabalho. Você vai desencadear, por exemplo, uma série de alterações emocionais que podem virar algum outro tipo de transtorno, tá? Então, assim, gente, a gente precisa entender que grau que tá o nosso estresse. Porque pra gente pular de um estresse que aparentemente é normal para um estresse que chega à exaustão, não é muito difícil. Tem muitas pessoas que já estão, né, no estresse que causa exaustão e elas estão achando que é normal, tá? Então, agora eu vou falar da tal da síndrome de burnout, né, que é a tão famosa síndrome de burnout, que ela é causada pelo estresse nesse terceiro grau, que é o estresse da exaustão. A síndrome de burnout, ela é a síndrome do esgotamento. Burnout vem, né, de queimar até o último fio, de queimar toda a sua energia. Então, assim, de fato, é um esgotamento físico, mental e psíquico. A pessoa que tem a síndrome de burnout, ela fica exausta, ela não tem mais energia para fazer nada. Então o trabalho dela vai ser comprometido, a vida dela vai ser comprometida. Fora todos esses sintomas físicos que eu falei, né? As enxaquecas crônicas, a imunidade dela fica muito baixa, ela vai ficar doente toda hora. Você vai ter uma série de comportamentos, de alterações de comportamento. Então é muito comum você ver alterações de humores bruscas. Então a pessoa tá muito feliz, de repente ela tá muito nervosa. Você vai ver ataques de ira. Então pode ser que a pessoa
jogue o celular dela longe, taque o computador dela na parede, depois ela volte e fale, nossa, mas por que foi que eu fiz isso? Alterações de sono. Então, o que acontece com a pessoa? Ela acorda muito cansada, ela sai para trabalhar e ela quer ficar na cama. Então, ela vai para o trabalho já pensando, eu queria ficar na minha cama, eu queria dormir, porque ela tá exausta. E ela passa o dia inteiro no trabalho pensando que ela quer voltar para casa para descansar. Quando ela chega em casa, ela não desliga. Então ela fica, em vez dela conseguir descansar, dela dormir, ela fica pensando no trabalho. E um retroalimenta o outro. Então você tá no trabalho pensando na sua cama, você tá na sua cama pensando no trabalho, ou seja, você não descansa, tá? Então assim, e aí, gente, o que você tem que fazer? Você tem que buscar maneiras de enfrentar esse estresse, você tem que buscar ajuda. Você tem que buscar um médico, a meditação ajuda muito. Você precisa entender qual que é o grau de estresse da sua vida. Você precisa ver como que tá essa balança, como que você pode equilibrar essa balança. Porque o que acontece também? Por exemplo, você tá no trabalho, pensando na sua cama. Isso não atrapalha não só seu trabalho, como atrapalha toda a sua vida. Porque você tende a se isolar mais, você não quer ver seus amigos, você não atende telefone, você é comprometido nos resultados do seu trabalho. Então é muito comum uma pessoa sentir, quando ela está com síndrome de burnout, o que ela sente? Ela sente, por exemplo, que a vida dela, tudo que ela faz é entediante, ela sente que o trabalho dela não vale mais a pena, ela se coloca, por exemplo, exigências absurdas que ela não vai cumprir, ela procrastina demais. Quer ver, deixa eu pegar aqui pra vocês, sentimentos de fracasso e dúvidas sobre o desempenho dela. Ela se sente indefesa, presa, derrotada. Ela se sente, isso é uma coisa importante. Normalmente quem tá com síndrome de burnout sente um desapego, uma indiferença em relação a tudo. Então o trabalho dela não importa mais, a família dela não importa mais. E esse desapego vai fazendo com que ela possa perder o emprego, com que ela possa comprometer as relações dela, tá? Você tem uma diminuição da sua satisfação e da sua realização em tudo que você faz. Então, mesmo que você faça um bom trabalho, né, que você consiga realizar alguma tarefa, você vai diminuir aquilo, você vai sempre se exigir mais, tá? Então, assim, gente, a gente tem que parar e ver como que tá essa balança na nossa vida. E volto a falar da tecnologia. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente mistura tudo e quando a gente vê, a gente está trabalhando demais, tá? Eu vi um post ontem do Luciano, acho que é Luciano Santos, né? Aquele influencer do LinkedIn que trabalha no Facebook. Eu gosto muito dele, eu gosto muito das ideias dele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que pergunte para sua família, para as pessoas próximas de você, né, se você está trabalhando demais. Ele fala, não tem problema nenhum, eu vou colocar aqui no primeiro comentário o post dele, não tem problema nenhum você ter uma fase da sua vida, um projeto em que você trabalhe demais. O problema é quando isso se torna uma coisa diária na sua vida, né? Meu marido sempre fala para mim, eu tenho a questão do fuso com o Brasil, então eu tenho que organizar muito bem os meus horários. Meu marido sempre fala para mim, você está trabalhando demais. E eu falo para ele, não, é só essa semana da saúde mental. E ele fala para mim, a tendência é que vai ficando cada vez mais difícil de você conciliar os horários. Então eu tenho que me atentar a isso, porque senão eu vou só trabalhar, eu que tenho a questão do fuso. Então assim, gente, a gente precisa parar, a gente precisa separar, porque não há corpo, não há quem aguente isso. E fora todo esse estresse causado por esse mundo competitivo que a gente vive, a gente tem hoje uma alta exigência com a gente mesmo, talvez porque o mundo exija isso o tempo inteiro. A gente tem que estudar mais, a gente tem que aprender outra língua, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. E quando você desencadeia uma síndrome de burnout, por exemplo, você vai ter que entrar muitas vezes com medicação. Você demora para sair de uma síndrome de burnout. Então, assim, não deixem vocês chegarem ao esgotamento. Procurem ajuda. Eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco para falar algumas dicas de como lidar com esse estresse, de onde buscar ajuda, tá bom, gente? E é isso. Bom dia para vocês. Para quem não viu o outro vídeo, Shabbat Shalom, como diz aqui em Israel. Uma boa sexta-feira para vocês, tá? Tchau, gente.